De volta nesta noite para a palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, nós leremos versículo de número 9 e 10. Abra comigo esta porção das Escrituras, 1 João, capítulo de número 4, versículos de número 9 e número 10, estas palavras, estes sentimentos de João pelo Espírito. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Isso é a respeito do amor de Deus, o amor de Deus. Vem a palavra que se destaca nesses dois versículos diante de nós. É uma das palavras mais conhecidas e mais utilizadas em todos os dialetos e línguas em toda parte do mundo. É a palavra amor. E aqui está uma palavra, ou melhor, um versículo na palavra de Deus que descreve, conceitua o que de fato é amor. Versículo 10, nisto está o amor. É como se o apóstolo João estivesse apontando o seu dedo em uma direção e dizendo, ali, nisto, é nisto que está o que é o amor. E eu estou certo que se uma pesquisa fosse feita aqui em nossa congregação, ou fosse feita também no Brasil e em outros países, para descobrir quais as palavras diariamente mais comumente utilizadas pelas pessoas, certamente esta palavra amor estaria no topo da lista. Milhares de livros, centenas de milhares de canções, de poesias, de poemas têm sido escritos a respeito do amor. No rádio, o tema mais comum que você ouve, seja rock, seja blues, seja sertanejo, não estou dizendo que eu ouço essas coisas, mas você ouve em toda parte, é amor. Essa é a grande palavra, esse é o grande tema, não é verdade? Você não pode fugir desse tema em toda parte hoje. Mas se é verdade que a palavra amor seja a palavra mais utilizada talvez no mundo, também é correto afirmar que essa é uma das palavras mais mal utilizadas em toda parte, mais torcidas, mudadas, não é, se eu posso assim por dizer, recebendo significados tão diferentes em toda parte. Mas se você nesta noite busca por uma definição do que é o amor, uma definição perfeita, real do que seja amor, bem, dificilmente você encontrará essa definição assistindo uma novela. Porque ali, muitas vezes, no romance, numa novela, o amor é um tipo de amor egoísta, não é verdade? É um amor cego, muitas vezes. O amor é quase um vício, ele é fantasioso, ele é utópico, ele é inexistente. Você não encontra uma verdadeira, perfeita descrição do que seja amor assistindo uma novela. Eu tenho certeza que você concordará comigo que você não pode também encontrar uma definição precisa do que seja amor nas músicas no Brasil ou em qualquer parte. Talvez alguém procure uma expressão de amor mais perfeita, uma definição mais perfeita em outro âmbito. Pense, por exemplo, sobre o âmbito conjugal, o casamento. No amor que você tem por um cônjuge, por sua esposa, pelo seu marido. Ali há uma definição de amor, não é verdade? A base de um casamento é um tipo de amor, um amor-amizade profunda, há uma definição de amor. Mas mesmo ali no casamento, haverá um limite, uma imperfeição para o amor. Porque às vezes o amor ele pode se tornar egoísta, ele pode se tornar egocêntrico e busca extrair, receber mais do que se doar, mais do que dar. O amor pode às vezes esfriar em certa medida no casamento, especialmente se esse amor for baseado em um casamento que se sustenta sobre a beleza física, e quando essa beleza começa a murchar, o amor também murcha. O amor conjugal, por mais belo que seja, verdadeiro, forte, não é uma definição ou uma expressão perfeita, digamos, completa do que seja amor. O amor de um pai por seus filhos, de uma mãe por seus filhos, talvez você tenha grande amor, apreço e deve ter por seus filhos e filhas. É uma dádiva de Deus, não é? A paternidade, a maternidade, isso é algo maravilhoso, é um instinto dado por Deus, por cuidar, por proteger, por criar, por encaminhar na vida. Mas quantas vezes esse amor deixa de ser reciprocado? E ele falha, e ele murcha. Ou quantas vezes ele se torna um vício quando o pai e a mãe fecham os olhos para os erros, os crimes do seu filho e o ama simplesmente porque o seu filho nasceu no seu ventre. O amor pode se tornar um vício, o amor pode ser errado nesse sentido. E assim o amor paterno, materno,
por mais belo, por mais digno que seja, não nos provê também uma definição completa, perfeita do que seja o amor, e muito menos o amor no mundo, como ele é compreendido no mundo, não é? Fora dessas esferas do casamento, da família, irmãos, amigos, o amor no mundo ele é transitório. Vou casar, mas se não der certo a gente separa. O amor no mundo ele não dura, porque ele está baseado em coisas, em pessoas, em objetos, em ideais. E quando essas pessoas se vão, estas coisas desaparecem, com elas vão-se também, vai-se também o amor. O amor se vai. O amor no mundo ele é egocêntrico, ele é hedonista, ele busca o seu próprio interesse, ele é inconsistente, ele é mutável. O amor no mundo muitas vezes degenera apenas em sexo, não é verdade? Ou degenera-se idolatria por uma outra pessoa, cegueira por uma outra pessoa. Quão imperfeito é a definição de amor e a expressão de amor no mundo em nossa volta. Bem, para onde então nós podemos ir se nós buscamos conceituar, definir, entender de fato o que é o amor? Uma palavra tão poderosa, tão grande, não é? Em torno da qual muitas pessoas vivem, constroem sua vida, é claro. Para onde ir para encontrar uma definição real, sustentável do que seja amor? Bem, eu creio que a resposta não é buscar nas novelas nem na música, mas na palavra de Deus. A definição mais precisa e mais elevada que uma pessoa pode encontrar do que seja amor está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Mas alguém pode perguntar nesta noite: pastor, são 66 livros, onde eu posso encontrar uma definição perfeita na Bíblia? Bem interessante, não é? Que de todos os 66 livros da Bíblia, há mais sobre amor nesta primeira carta de João do que em qualquer outro livro da Bíblia. Eu me refiro a como conceituação. E neste capítulo 4 de João, há mais sobre o amor do que em qualquer um dos capítulos das cartas do apóstolo João. E os versículos centrais desse capítulo 4 é o versículo 9 e o versículo 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho. Versículo 10. Nisto está o amor. Nisto está o amor de Deus. Onde está o amor? Onde eu posso vê-lo, encontrá-lo, pastor, com todas as suas cores e com toda a sua beleza real. Nisto, diz João, é aqui, nisto está o amor. E ele passa então a descrever de que maneira o amor se revelou ao ser humano em suas cores perfeitas e completas. Ele chama a minha atenção e a sua e diz: aqui está o amor. Ele começa a descrever de que maneira o amor se manifesta. Bem, a Bíblia passa aqui neste momento a definir o que é o amor, a identificar o que é o amor, onde ele está. E é aqui que nós encontramos uma definição perfeita, real, satisfatória do que seja realmente o amor. Uma definição, queridos amigos, que aponta para Deus. Nisto está o amor, em algo que Deus fez, em algo que manifestou a pessoa e o caráter de Deus, onde eu posso ter uma medida completa, satisfatória, uma régua chamada amor, pela qual eu posso medir outros amores nesta vida, no casamento, no relacionamento entre os seres humanos. Onde está a medida da perfeição? O apóstolo João aponta para Deus e algo que ele fez e diz: aqui está. Nisso está o amor completo, o amor perfeito, real, está em Deus, nele, em sua pessoa e em um relacionamento com Deus. O amor de Deus para com pessoas que ele salva. É nisto que está o amor real, é nisso que manifesta-se o amor real. Sim, o amor que nós desfrutamos neste mundo, na família, no casamento, pode ser um amor verdadeiro, sim, mas é incompleto pelas razões que eu mencionei anteriormente. Todo amor que nós desfrutamos neste mundo, pense sobre isso, é derivado em alguma medida do amor de Deus, desse amor de Deus. Se há afeição entre pais e filhos, é porque Deus colocou isso em nós, não é? O amor é uma dádiva de Deus, uma dádiva grandiosa. Porque uma criança nasce e a mãe logo demonstra tão grande amor e cuida e protege e pode dar a sua vida para defender essa criança? Porque Deus colocou isso em nós. E assim, qualquer medida de amor que haja nessas esferas sociais provisórias, família, casamento, no relacionamento entre as pessoas, é uma derivação, é algo que de fato é uma manifestação do amor de Deus em nós. Porque este mundo não se autodestrói, porque Deus é amor, e Ele tem dado uma medida de graça para este mundo. E aqui está, é nisto, diz o apóstolo João, nisto está o amor. E ele passa então a falar sobre o amor de Deus. Bem, o amor de Deus é tão diferente do nosso amor. Primeiro, porque Deus, Ele é amor por natureza.
Deus, versículo de número 8, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus, ele não foi ativado, ligado um dia por qualquer coisa que o ser humano tenha feito. Deus estava ali, ele não tinha amor, de repente o ser humano, em sua miséria, clamou para Deus e Deus iniciou a ter amor. Não, ele é amor. Isso pertence a ele, está a ele. Não é um hábito de Deus amar, é sua essência amar. Deus não é primeiramente Deus, depois ele é amor. Ele é amor porque ele é Deus. Deus é amor. O amor de Deus é sua natureza. Ele é a fonte deste amor. E o amor de Deus, queridos amigos, não é como o nosso. O amor de Deus, ele não é derivado. A lua, ela deriva a sua luz do sol, não é? E as estrelas também. Mas o amor de Deus não é assim. Deus não deriva o seu amor de ninguém. Ele próprio é a fonte do amor. Se há alguma medida de amor no ser humano, é porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. E esse amor é um amor perfeito. Perfeito no sentido que ele não lhe falta parte, ele é completo, ele é inteiro. O amor de Deus é assim. Nada pode aumentar o amor de Deus, nada pode diminuir o amor de Deus, nada pode tirar deste amor, nada pode ser acrescentado ao amor de Deus. De outra maneira seria imperfeito, estaria faltando alguma coisa. Nada das coisas que Deus criou torna o seu amor mais excelente. Nossa bondade não aumenta o amor de Deus. Nenhum mal que a criatura cometa contra Deus diminui o amor de Deus, porque Deus deve punir o pecador e disciplinar seus filhos. Isso não mancha o amor de Deus, não diminui o amor de Deus. Quando Deus estende o seu braço para punir uma nação, uma pessoa, isso não diminui o amor de Deus. O amor de Deus é completo, é perfeito, é inteiro. Ele é perfeito porque ele não muda, e ele é um amor preservador também. Um amor porque Deus criou este mundo. E mesmo quando o homem pecou, ele não destruiu o mundo e o ser humano imediatamente, ele decidiu preservar, ele tem sustentado este mundo, ele traz as estações, ele faz a semente crescer no chão, na terra, ele continua mantendo este planeta girando em seu eixo em torno do sol, ele traz cada nova estação. É um amor preservador, o amor de Deus. Não era necessário que Deus criasse o mundo. Ele não precisava ter criado, cabia a Deus escolher criar ou não criar o mundo. Mas quando ele resolveu criar o mundo, foi necessário que ele fizesse um mundo bom, porque a essência do amor de Deus é bondade, e assim este mundo que ele criou deveria ser um mundo bom, e tudo o que ele fez, ele declarou, e viu Deus que era bom. Ele não poderia criar alguma coisa sem a presença de seu amor no próprio ato, e ele mantém este mundo. Ele preserva este mundo. A criação, a natureza, não apenas declara a glória de Deus, declara também a bondade e o amor de Deus, queridos amigos. Pensa sobre o amor de Deus. Ele é tão elevado, não é? Ele é tão diferente do nosso. Mas o amor de Deus não é um amor estático. É um amor que se comunica. Não é um amor fechado, encerrado, egocêntrico, em si mesmo, mesquinho. Não é ocioso, ele não é como uma fonte que borbulha para dentro de si mesmo. O amor de Deus é mais como uma fonte de um jardim que jorra para trazer vida, beleza, flores, frutos. O amor de Deus não é estático, egocêntrico. O amor de Deus é perfeito, mas o amor de Deus também se manifesta. E é nisso, queridos amigos, que nós encontramos uma definição completa, perfeita do que seja amor, afirma a palavra de Deus, no amor manifesto revelado por Deus. Se você deseja nesta noite compreender o que este grandioso conceito, tão debatido, tão cantado pelo ser humano, que é o amor, e conhecer a verdade do amor em tua vida, é para Deus, a pessoa do Senhor, que você deve olhar nesta noite. Não para relacionamentos, não para projetos humanos que possam te trazer satisfação. Muitas vezes nós colocamos a dependência da nossa alegria e felicidade, a busca por este amor em um relacionamento conjugal, ou em coisas maravilhosas como estas, sim, legítimas, mas são coisas que passam, que mudam, são transitórias. Se nós queremos conhecer o que é amor e experimentá-lo, é na pessoa de Deus, é nele que nós devemos buscar. João, o apóstolo do Senhor, aponta para a pessoa de Deus, e ele diz, ali está o amor, em algo que ele fez, em sua própria pessoa e caráter. E porque o amor de Deus é um amor comunicativo, um amor que se manifesta, nós pensamos que a manifestação deste amor precisa ser poderosa e precisa, não é verdade? O amor de Deus, a manifestação, a expressão maior do amor de Deus, mais profunda, não foi quando Deus criou o mundo, um mundo poderoso, grandioso, intrincado, belo. Nem mesmo quando Deus decidiu preservar a raça humana e não destruí-la de uma vez por todas na queda no pecado, no jardim. Mas a maior demonstração do amor de Deus
foi quando ele enviou o seu próprio Filho a este mundo, e é isso que está sendo dito aqui por João. Neste ato, é nessa ação específica que está o amor. Versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor de Deus para conosco. Quando você pensa por um minuto sobre o objeto do amor de Deus, o amor de Deus para conosco, é o amor de Deus para conosco. Não é incrível pensar sobre isso, meu querido amigo? Quem somos nós, se não homens e mulheres rebeldes contra Deus? Pessoas ignorantes da verdade de Deus, pessoas que nasceram com instinto para Deus, mas que decidiu sufocar e se entregar à imoralidade, ao pecado e a viver como se Deus não existisse. Um amor dirigido a um mundo perdido, a um homem pecador, a uma pessoa alienada, arruinada. O amor de Deus, o que poderia haver em nós que atraísse o amor de Deus? Não há nada no ser humano em si que seja digno do amor de Deus, somente inimizade, mentira, guerra, contradição, desprezo pela lei de Deus, rebelião, insinceridade, cinismo. Se Deus decidiu amar o ser humano, a razão é que Ele é amor. A fonte é Ele próprio, porque é sua natureza fazer isso, porque Deus é amor. Então houve, nos diz o apóstolo João, uma oportunidade de Deus expressar, manifestar este seu grande amor. O ser humano havia se desviado de Deus, o ser humano havia virado as suas costas para Deus, o mundo havia se perdido, as trevas do pecado e da ignorância sobre Deus havia dominado o mundo a tal ponto na antiguidade que o ser humano chegou a fazer coisas tão absurdas contra o próprio ser humano, negando a Deus, que Deus precisou destruir este mundo e salvar uma família e repopular o mundo novamente. E novamente um homem se voltando contra Deus, se afastando de Deus, criando seus ídolos, se rebelando contra Deus. Chegou um momento, então, um determinado momento, em que este pano de fundo da humanidade estava tão absurdamente escuro e tenebroso que Deus ali revelou o seu amor. O mundo após a queda de Adão tornou-se o que ele é hoje. Um mundo autodestrutivo, com pessoas autodestrutivas, onde o resultado da rebelião do ser humano contra Deus é visto em todo lugar, nos lares, nas famílias, guerra, todo tipo de coisa terrível, queridos, dentro de nós, ao nosso redor, em nossa volta. Entregue à perdição, mundo condenado, mundo amaldiçoado pelo pecado, a ruína trazida por Adão, a queda do ser humano, e tudo isso formou-se como um pano de fundo perfeito, embora obscuro e tenebroso, para a manifestação do amor de Deus, a glória, a luz, contra este pano de fundo terrível. Nisto, diz João, nisto está o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Foi ao enviar o seu Filho a este mundo que Deus manifestou seu amor pelo ser humano. O pecado e a rebelião humana e a miséria e a tragédia foi como um pano de fundo muito escuro, não é? Para evidenciar o brilho, as cores do amor de Deus. A miséria, a condenação humana, nada mais do que evidencia o amor e a misericórdia de Deus. Agora, note a manifestação deste mundo. Eu estou tentando seguir de uma maneira não sentimentalista, porque esse é um tema que leva a isso, não é verdade? Para que você entenda nesta noite a realidade não poética, mas concreta do amor do Criador, uma manifestação do seu caráter. Ele é justo, Ele é santo, Ele deve punir e julgar, e nós seguimos nesta direção do julgamento de Deus, mas no meio destas trevas, nós aprendemos que este Deus que é santo e poderoso, irá julgar, é um Deus que manifesta um amor tão grande, e o meu esforço nesta noite é que você compreenda isso, que isso aqui não é pera poesia, falar sobre o amor de Deus, mas esse é o amor real, o amor que se expressa, se manifesta de uma maneira divina. Considere, querido amigo, a manifestação do amor de Deus. A manifestação do amor de Deus, ou a expressão do amor de Deus, nos diz João, foi através de uma dádiva. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus fez algo, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, que Deus enviou, isto é, Ele deu. E esta verdade é repetida tantas vezes na Bíblia, porque Deus amou o mundo, pessoas de todas as nações e culturas, Ele fez algo, Ele enviou, Ele deu o seu Filho amado. O amor é medido, não é pela capacidade de se dar, de se doar. Considere que foi esta dádiva que Deus deu a este mundo pecaminoso e rebelde. Enviou seu Filho unigênito ao mundo. Pense sobre a sagrada segunda pessoa da Santa Trindade, que Ele decidiu provar seu amor aos homens
através do seu Filho amado unigênito, enviando-o a este mundo. Nenhum de nós teve um filho assim para dar para alguém. Nossos filhos são filhos de homens. O Filho de Deus é Deus. Pense sobre a dádiva que Deus entregou a este mundo. Ele entregou a si mesmo. Ele não enviou um anjo. Ele não enviou um anjo de grande escalão, um serafim, um querubim. Ele veio ele próprio. Não é isso uma declaração de grande compaixão, de grande amor, tendo o próprio Deus vindo a este mundo? Deus, Jesus Cristo, a segunda grande pessoa da gloriosa Trindade, igual com o Pai, igual com o Espírito Santo em divindade, em glória e poder, que Deus deu o seu Filho enviando a este mundo. Ele deu a si mesmo. Isso é uma demonstração de amor, não é? Dar a si mesmo. O que mais ele poderia dar acima de si mesmo? Deus deu tudo, deu a si mesmo. Quem pode medir um amor como esse, meu querido amigo, nesta noite? Não há no mundo, não é? Nenhum ser vivo abre facilmente mão da sua prole. Todo homem e mulher sofre profundamente na perda de um filho. Não seria o sofrimento de Deus muito maior quando ele enviou seu filho para morrer por você, por mim? Eu não posso medir estas coisas. Conta-se uma história de uma família no Oriente Médio, muito tempo atrás, alguns séculos atrás, que durante um período de grande fome e carestia naquela nação, eles precisaram fazer o que era feito na antiguidade: vender um dos membros da família como escravo, como servo, para ter um dinheiro para não perecerem por fome. E chegou o momento em que eles precisaram fazer isso. E eles tinham 4 filhos. A única maneira de salvar a família era vender um desses filhos como escravo. E foi insuportável o pensamento de vender um filho e levá-lo e mandá-lo embora para que o restante da família não morresse. A dor de ouvir o choro de um filho implorando por não ser mandado embora, tirado do laço familiar. Eles tinham 4 filhos, qual vender? O mais velho era o primogênito. Não conseguiriam vender aquele filho, o primogênito, o primeiro que nasceu do ventre. Minha primeira experiência como pai, como mãe, a criar este filho. Vender o primogênito, não. Mas o segundo era a cara do pai, era a cópia do pai. A mãe não quis fazer isso e não suportava a ideia de vender aquele filho que tinha um gesto, o tom de voz, a cor do cabelo do pai, de maneira alguma. Mas o terceiro era a cara da mãe e o pai jamais poderia permitir isso. E o último era o caçulinha, o menor. Fazer isso com o menor dos filhos, tão pequenino. E no final das contas eles decidiram que morreriam juntos, para não ter que vender nenhum dos filhos. Será que você não se simpatiza com uma história verídica como essa? E no entanto, queridos amigos, nos diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo. E para colocar isso de uma maneira bem forte, parece que Ele nos amou mais do que o seu próprio Filho, que nem o seu próprio Filho Ele poupou, mas Ele enviou, Ele entregou. Nisto está o amor de Deus. Será que nós vemos esse tipo de amor neste mundo? Se você deseja ser capaz de ver o amor de Deus, você precisa considerar como foi que Ele enviou o seu Filho a este mundo. Ele não enviou o seu filho a este mundo como uma família envia o seu filho a um outro país, a uma universidade para estudar, não é? E talvez para adquirir medalhas, desenvolver o seu talento e servir as outras pessoas, não. Ele não enviou o seu filho como um pai enviou o seu filho ao exército para lutar em outro país e defender a sua nação. Isso é algo honroso. Não foi assim que Jesus Cristo enviou o seu filho a este mundo. Ele enviou o seu filho ao mundo para o exílio entre os homens. Ele enviou o seu filho em forma humana, a tomar a forma de uma criatura, para nascer como uma criança, frágil, dependente, um bebê em uma manjedoura. O Senhor enviou o Criador de todas as coisas para labutar em uma oficina como um carpinteiro, no martelo, na serra, carregando o tronco em suas costas, submisso aos seus pais. Ele enviou o seu filho para o meio de homens religiosos, cruéis, de língua cruéis, de olhos maliciosos. Querido amigo, Ele enviou o seu filho ao mundo como este, para sofrer fome, sede, viver em pobreza, não para ser coroado como um rei em Jerusalém, mas para ser coroado com uma coroa de espinhos. Ele enviou o seu filho para morrer. Quem enviaria um filho sabendo que o filho está sendo enviado para morrer? Pense sobre o amor de Deus, que Ele próprio tenha vindo a este mundo, que Ele enviou o seu Filho para um lugar como este, um mundo como este, e finalmente Deus, seu Pai, entregou o seu Filho para morrer a morte, não a morte de um herói em combate, uma guerra, mas para morrer como um criminoso deveria morrer.
numa cruz. É difícil explicar a morte de cruz, é como ser enforcado hoje por um crime, algo público, algo vergonhoso, algo muito mais forte e dolorido, assim por dizer. O justo pelos injustos, o seu próprio filho, para se fazer maldição no lugar de malditos como nós, pecadores como nós. Deus enviou seu filho para morrer. Você percebe a escala deste amor, o amor de Deus, o amor que nós temos talvez desprezado por tantos anos, buscando tantas coisas nesta vida. Nós não podemos entender isso, não é? Nós podemos entender quando um pai entrega o seu filho para ser um médico no exército e viajar, médico sem fronteiras talvez, e trabalhar numa guerra, ajudando os dois lados de uma guerra, homens se matando. Nós entendemos isso. E mesmo que ele morra ali, seria uma morte honrosa, não é? Servindo as pessoas. Mas pode um pai imaginar separar-se de seu filho para morrer uma morte de um criminoso, numa forca, numa cruz, sendo humilhado por pessoas para que ele foi servir, ajudar, nu, abandonado, entregue, rejeitado por pessoas que lavaram suas mãos no sangue inocente? Por quê? Como nós podemos entender isso? Aqui está a resposta. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Se isso não for amor, o que mais pode ser amor? Se isso não for amor, a sua maior expressão, medida de amor, jamais revelada na história humana, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, querido amigo, esse amor, e como diz a palavra de Deus, o amor que as muitas águas não poderiam apagar. Eu não poderia parar aqui nesta noite tentando revelar para você, explicar a grandeza deste amor, porque o amor de Deus deve constranger os nossos corações a buscar Cristo Jesus. Eu não poderia parar aqui sem mencionar isso no versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Esse foi o amor mais desprezado em toda a história do universo. Veio para os que eram seus, o mundo, a sua criatura, o ser humano, mas o ser humano rejeitou. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Esse é um amor desprezado, não é, pelo ser humano, e é um amor revelador, porque é um amor que revela a nossa iniquidade, o amor que revela a nossa dureza, a nossa cegueira, e o amor que nós temos pelo pecado, que nós rejeitamos um amor como este. Segundo a Organização das Nações Unidas, se um país é atacado por outro, então ele se organiza para se defender e atacar este outro país. Isso não é considerado um crime de guerra. Mas quando um país, uma nação se levanta para vitimar uma outra nação que está vivendo em paz e não fez nada contra aquela outra nação, isso é considerado um crime grotesco de guerra. Pense sobre Deus. Ninguém jamais amou o ser humano como Deus, e ninguém jamais odiou a Deus como homem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a este mundo para salvar, e o mundo o odiou de tal maneira que rejeitou e desprezou o seu Filho amado. Veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Essa é uma das razões porque o pecado é algo tão odiento, porque o pecado é algo cometido com Deus tão bondoso, tão misericordioso. Cada mentira, querido amigo, cometido, cada palavra torpe, cada pensamento imoral, cada desejo vil, cada ato egoísmo, cada traição, tudo isso é algo odiento e grotesco, porque é feito contra Deus diante dos olhos de um Deus santo e misericordioso. São feitos na face contra um Deus de amor e bondade, e por isso nós somos justos da parte de Deus em sermos condenados por Ele. É justo que Ele nos julgue e nos condene, não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor estava todo do lado de Deus, nada do nosso lado, mas que Ele nos amou e entregou o seu Filho a este mundo. Por que nós não amamos a Deus? Não deveria ser isso natural? Nós nascemos com um instinto para Deus, nós somos pessoas que adoram, e a prova disso, e isso prova que há um Deus. Se nós não adoramos a Deus, adoramos pessoas, músicos, artistas. Seria difícil buscar a Deus, conhecer a Deus. É um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta, é um amor verdadeiro. Por que nós não amamos a Deus? Bem, primeiro nós não amamos a Deus por causa da nossa ignorância espiritual. Nós não consideramos
que tudo que nós possuímos nesta noite, uma medida de saúde, o fluxo do sangue em nosso corpo e nós não sentimos nada, os órgãos funcionando, digerindo o alimento, a insulina sendo lançada em toda parte, isso vem de Deus. Nós somos ignorantes sobre estas coisas. Nós tomamos tudo em nossa mão para viver contra Deus, longe de Deus, imaginando que nós somos autossuficientes. Nós somos ignorantes que Deus sustenta este mundo e que no momento em que Ele disser e fechar a torneira do ar, nós partimos para a eternidade. Quão ignorante não é nós somos, e a ignorância é algo perigosa. Nós não amamos a Deus por isso, e nós não amamos a Deus porque nós somos cegados pela mentira deste mundo e de Satanás, desde a infância, sofrendo uma lavagem cerebral, de que nós podemos extrair a nossa alegria e felicidade deste mundo, e de que não há um Deus, não há um céu lá em cima, nem inferno lá embaixo. Nós cantamos estas coisas e nós escolhemos rejeitar a Deus. É por isso que nós não amamos a Deus, porque nós amamos o nosso pecado. É por causa de nossos pecados que nós fugimos de Deus, nossas obras más. Veja esse versículo de número 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Este é um amor que não pode ser adquirido, meu querido amigo. Salvação não é por méritos. A fonte deste amor está em Deus. Foi por isso que Ele precisou agir primeiro, vindo a este mundo, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho. Mas há um imenso problema aqui, não é? Creio que você já percebeu. Deus também é santo. Deus não é somente amor. Deus não é como daqueles deuses do panteão grego. Deus não é Afrodite, amor apenas. Deus é santo. Deus é justo. Deus é todo-poderoso. Deus irá vingar homens e mulheres rebeldes. Então, como poderia Deus demonstrar amor por pecadores quando a lei comanda que Ele deve destruir, punir e condenar pecadores? Quando a santidade de Deus, Deus é santo, 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 santo. A Bíblia nunca diz que Ele é amor, 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 mas santo, santo, santo. A santidade de Deus é como uma áurea em torno de todos os atributos de Deus. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, sua sabedoria é santa. Como pode um Deus santo, que deve punir o pecador e condená-lo, também amar o pecador e salvá-lo? Bem, Deus deve ser consistente consigo mesmo e com sua própria lei, que demanda a condenação do pecador. Ele não poderia simplesmente varrer o meu pecado para debaixo do carpete e me receber no céu como eu estou. A justiça de Deus demanda a minha punição e a minha condenação. Como pode Ele então salvar, se Ele deve condenar? Bem, como demonstrar o seu amor, se Ele também é justo e deve julgar? Ele fez isso desta maneira, querido amigo. Nisto está o amor, em que Ele enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É tão belo ler estas palavras, não é? A propiciação, para apaziguar, para conciliar, por causa de nossos pecados. Jesus foi enviado a este mundo para propiciar, não para ser um exemplo de como eu posso ser salvo, como eu posso melhorar a minha vida, me tornar um bom cidadão, mas para propiciação, para cumprir aquilo que a lei demanda, a punição, a morte pelo pecado. Pense sobre substituição. Talvez o termo propiciação seja um pouco difícil de pensar, mas pense sobre substituição. Ele veio para ser um substituto, para morrer no lugar daqueles que deveriam morrer sobre a lei e a maldição da lei de Deus, para levar como substituto a punição que eu mereço, para ser crucificado, para ser ferido, para ser perfurado em seu corpo, para sofrer em sua alma a morte que eu mereço no inferno por toda a eternidade. Querido amigo, este é o centro de toda a história do universo. O centro da história do universo é a cruz do Calvário. Ali a maior de todas as transações foi realizada, quando o próprio Deus, vindo a este mundo e tomando um corpo e uma natureza humana, levou sobre o seu corpo e a sua alma a punição de todos aqueles por quem Ele veio salvar, todos aqueles por quem Ele veio morrer. Ele foi uma substituição, uma propiciação. A misericórdia, diz a palavra de Deus, e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que amor tão grande, que a justiça de Deus e o amor de Deus devessem se reconciliar desta maneira para a salvação de pessoas, na pessoa de Jesus Cristo em sua morte, Ele próprio demonstrando o seu amor e carregando sobre si mesmo a nossa punição. Esse é um amor que purifica o impuro. Deus não pode nos receber no céu como nós estamos, mas porque Ele amou, então Ele purifica o caráter, Ele regenera o caráter, e isso acontece na conversão. Você olha para Deus como um pecador convicto,
Você vem a Ele com a tua vergonha, você confessa a Ele os teus pecados, você entrega por inteiro a tua vida e depende dEle para a eternidade. Ele transforma a tua vida, Ele purifica, Ele te dá um novo caráter. Este é um amor que constrange, é um amor que me leva a buscá-lo. E quando eu busco, querido amigo, este é um amor que purifica e este é um amor que ressuscita os mortos. Isso fala sobre certeza de vida eterna. Deus ressuscitou Jesus Cristo para que por Ele, versículo 9, vivamos. Vida, queridos amigos, vida para além do túmulo, vida eterna, vida digna de ser vivida, não meramente subsistência sobre a face da terra, em busca de comida, de algum prazer, de algum mantimento, conforto material. Vida espiritual, vida na alma, conhecer a Deus, andar com Deus, conhecer a vida e as coisas, saber por que eu estou aqui, o que será da minha vida amanhã e no futuro, por que as pessoas se comportam como elas se comportam. Isto é vida dada por Deus, envolve conhecimento, envolve libertação do pecado, da culpa do pecado, para que por Ele vivamos. Como alguém pode viver sem Jesus Cristo, sem o perdão? Se você não tem a Jesus, você não tem uma vida completa. Nós somos incompletos sem Cristo Jesus, sem a dádiva da salvação, sem este presente, assim por dizer, que Ele enviou a este mundo. Se eu não tenho a Cristo, eu não tenho nada. Se eu não tenho a Cristo, eu vivo pela metade, eu não conheço o sentido da vida, eu não conheço o amanhã. Eu sou guiado por este mundo, eu sou guiado pelo maligno. Sem o amor de Deus em minha vida, revelado na pessoa de Cristo, sem vir a Ele, querido amigo, eu não conheço o verdadeiro amor. Toda a minha busca é por um prazer passageiro. Nisto está o amor. Ele veio para a propiciação pelos nossos pecados, mas veja, este não é um amor cego. Em João capítulo 3, versículo 18, nós lemos as seguintes palavras, na consequência, na finalização de um raciocínio: que Deus amou o mundo de tal maneira, versículo 16, que Ele enviou o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Aquele que crê não é condenado. Observe o que ele diz ali, o mesmo apóstolo João, de 1 João: aquele que não crê já está condenado. Nós não seremos condenados por rejeitar a Jesus Cristo. Pastor, então se eu não crer neste Jesus, se eu rejeitar, eu vou ser condenado? Nós não somos condenados por não crer em Jesus. Nós somos condenados porque somos pecadores. Aquele que não crê já está condenado, já nasceu condenado e espera apenas o julgamento final de Deus. E porque Deus é justo, Deus deve julgar, meu querido. Porque Deus é amor, Ele deve julgar. E porque Deus é amor, Ele criou o inferno. O inferno é uma das maiores demonstrações do amor de Deus por aqueles por quem Ele veio salvar, para que eles habitem em um novo céu e uma nova terra, onde não haja um diabo, nem tentação, nem homens e mulheres rebeldes contra a lei de Deus. Deus criou o inferno. Mesmo o inferno é uma demonstração do amor de Deus, que um dia Ele haverá de extirpar do universo tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é errado, para que nesse novo céu, neste novo mundo criado por Deus, habite apenas justiça e retidão e verdadeiro amor e glória, e não haja um diabo, nem um tentador, nem homens e mulheres rebeldes contra a lei de Deus. Eu preciso concluir nesta noite. Veja esse versículo de número 9, permita que ele fale a tua alma, permita que o amor de Deus te constranja a virar as costas para esse mundo nesta noite e a clamar a Deus por misericórdia. Porque será, meu querido amigo, que somente a lei às vezes, e o trovejar, o martelar da lei faz com que pecadores acordem? Porque não deveria ser o oposto, que o amor de Deus constrangesse o nosso coração, assim como a lei de Deus, a buscar a salvação. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Deus enviou o seu Filho um dia a este mundo para ser Salvador. Deus deu o seu Filho amado a homens e mulheres pecadores como nós. Oh, meu querido amigo, Ele continua a dar Jesus Cristo ainda hoje. A fonte deste amor, ela é tão antiga, não? Ela foi aberta tanto tempo atrás naquela cruz, quando o lado de Cristo foi aberto. Ali escorrendo sangue para a remissão de pecados e água dos seus rins para a purificação da culpa, para comprar a sua noiva. A fonte deste amor foi aberta há tanto tempo atrás. Mas as correntes que jorram desta fonte são tão frescas,
quando foram abertas há tanto tempo atrás. Esse é um chamado para hoje, um chamado de amor para hoje. O mesmo Deus que amou e enviou o seu Filho é o Deus que não muda e não pode mudar. E se você, meu querido amigo, reconhecer o teu pecado nesta noite e se aproximar de Deus em arrependimento e fé e dirigir a Ele toda a tua alma em um clamor sincero e verdadeiro, você experimentará o mesmo amor experimentado por aqueles homens e mulheres que viram a Cristo, que ouviram a sua voz, que ouviram ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Este é o mesmo amor. Estenda a Deus a mão vazia de méritos, clame por perdão e misericórdia. Ore ao Senhor nesta noite. Será que o amor de Deus não te constrange a buscá-lo enquanto você pode buscar? Você deve conhecê-lo desta maneira, como um Deus de amor e misericórdia. Você deve buscá-lo assim. E se você não fizer, você terá que conhecer a justiça e a ira de Deus. A mesma ira experimentada por Cristo, todo o inferno, toda a miséria, preparado por um Deus santo que deve extirpar do universo todo pecador não regenerado. Que amor tão grande, um amor incomparável. Há tantas declarações deste amor na Bíblia. Ninguém diz a palavra de Deus. Tem um amor maior do que o amor de Cristo, um amor mais abrangente, um amor mais completo, um amor perfeito que transforma por inteiro a vida. Você desprezaria este amor? Despreze o amor de Deus neste mundo e você não o terá na eternidade. Desperte nesta noite, dirija a tua vida a Ele, clame por misericórdia e você experimentará de uma maneira tão pessoal o amor de Deus e uma nova vida e um relacionamento real, seguro e certo com o Senhor. Vamos orar juntos.